Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com a presença do embaixador Francisco Seixas da Costa, que se propõe desta vez versar mais três temas. O primeiro deles será Moçambique, depois vamos abordar a questão da prestação da presidência portuguesa do Conselho da União e finalmente falaremos sobre as pretensões da Turquia em reabrir a iniciativa de entrada na União Europeia. Sr. Embaixador, comece desde já pela questão de Moçambique, sendo que aparentemente o figurino das insurgências, nomeadamente no lado índico do continente africano, parece respeitar sempre a mesma tramitação. Uma insurgência jihadista, uma crise humanitária, a colocação em causa de interesses e ativos ocidentais na zona e, finalmente, alguém resolve fazer alguma coisa sobre o assunto. Como é que o Sr. Embaixador vê esta questão de Moçambique, que ainda por cima este fim de semana teve mais um desenvolvimento que resultou em novos ataques na região? Em primeiro lugar, com grande preocupação, tratando-se de um país com uma relação especial com Portugal, como é o caso de Moçambique, e é verdadeiramente o único país em que até agora uma infiltração de radicalismo jihadista teve lugar. Moçambique é um país muito complexo e o tempo português de Moçambique e o tempo da guerra colonial mostrou que a geografia de Moçambique e a demografia de Moçambique e a divisão étnica e religiosa de Moçambique é um fator que funciona em detrimento da coesão nacional e da capacidade de gestão do país. E tem-se vindo a notar que o governo moçambicano, isto desde há muitos anos, e em particular, com particular incidência durante a guerra civil que opôs o governo de Maputo à Renamo, o governo tem uma grande dificuldade em gerir e conseguir garantir a unidade do território e, em particular, uma dificuldade em garantir a presença das forças de segurança em todo o território. O que faz com que haja um vazio muito claro no norte de Moçambique. Esse vazio tem a ver, como digo, com a presença das forças de segurança, mas também tem a ver com um vazio da presença da própria estrutura de Estado. O que significa que há setores do norte de Moçambique que se sentem prejudicados relativamente a uma menor atenção por parte do poder central, e isso é uma espécie de criação de condições potenciais para uma desestabilização. Moçambique está na fronteira de uma zona que tem vindo a ser abalada por extremismo jihadista e que significou aquilo que foi a transformação da ação do Daesh no quadro do Médio Oriente para a África e, em particular, para a África Oriental. E verificou-se que da Tanzânia desceram para o norte de Moçambique forças jihadistas que, aproveitando-se dessa fragilidade de presença do Estado, criaram uma destabilização e, mais do que isso, criaram também algum proselitismo entre a juventude, entre certos setores da juventude, e aproveitaram aí algumas conflitualidades de natureza étnica e religiosa. Estamos a falar de uma zona onde o peso da religião muçulmana é muito forte, e isso veio-se a juntar àquilo que disse, que é a circunstância daquela zona ser precisamente a zona em que o futuro de Moçambique, como país com o mínimo de prosperidade, pode assentar através das explorações das estruturas de gás que estão aí a ser, cuja exploração vai ser aí aprofundada por parte de empresas internacionais e, neste caso, em particular, da Total, que foi aquela em que se verificou um ataque muito recentemente. Franceses, portanto. Exatamente. Estamos a falar de uma zona que teve nos últimos anos vários ataques
houve um ataque importante em dezembro passado, mas já no passado tinha havido, desde 2017, que há um conjunto de ataques que já deram origem à morte de mais de 2.000 pessoas, 2.700 pessoas, segundo uma estatística internacional, mas em particular deu origem à deslocação de populações. E estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que tiveram que ser deslocadas pela degradação das condições de segurança na área. O que é que se tem visto relativamente à capacidade de ação e de intervenção do poder central? Uma grande fragilidade, uma grande incapacidade de colocar tropas e de garantir não apenas a presença securitária, mas também a presença em termos de Estado e a garantia de poder dar às pessoas um mínimo de condições de vida. E o que se passa no norte de Moçambique é uma tragédia humanitária ainda antes do ataque terrorista, porque isto são ataques verdadeiramente terroristas, com mortes e assassinatos de forma violentíssima, mas há de facto um descaso em relação ao norte de Moçambique pela fragilidade das estruturas do poder central. E agora, digamos, o assunto começou a ter mais repercussão porquê? Porque se internacionalizou. Porque há estrangeiros que são raptados, porque já houve a presença, e continua a haver, a presença de forças privadas de segurança, quer da África do Sul, quer europeias, quer russas até, no sentido de se substituírem àquilo que devia ser a presença das Forças Armadas moçambicanas. A União Europeia também acordou para isto, Portugal tem vindo a ser ativo nessa matéria, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, representando a União Europeia, foi a Moçambique e teve uma interlocução, quer com o Presidente Nyusi, quer com outras autoridades, no sentido de estabelecer um pouco o quadro daquilo que poderá ser a intervenção possível da União Europeia no local, quer em relação aos processos de desenvolvimento, quer em relação ao treino das forças militares. Vamos ver o que é que vai ser possível fazer a partir daqui. Mas parece-lhe, Sr. Embaixador, que exatamente como diz, essa ajuda possível será suficiente para que o poder central e as Forças Armadas possam ganhar músculo e tentarem e conseguirem resolver a insurgência que ali se passa? Não estaremos a demorar um bocadinho mais nessa ajuda? O grande problema é saber se há condições, em primeiro lugar, quando se intervém num determinado país, essa intervenção tem que ser a pedido das autoridades locais. Claro. O Estado, enfim, salvo ocorrências que o Conselho de Segurança das Nações Unidas decida entender como ultrapassando aquilo que é a própria capacidade do Estado de se gerir a si próprio, circunstância de que estamos, apesar de tudo, muito longe, não é possível intervir em Moçambique sem ser a pedido das autoridades moçambicanas e num quadro que as autoridades moçambicanas definam como adequado. Estes incidentes e a repercussão que isto tem na imprensa internacional alertam a comunidade internacional. Não vale a pena pensar que as coisas se processam automaticamente. De facto, a circunstância de haver estrangeiros envolvidos, de haver empresas estrangeiras envolvidas, leva a comunidade internacional a ter uma maior consciência dos problemas e a surgir no local. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Nós temos um caso no passado, do outro lado da África, em que uma ação de exploração de recursos naturais acabou por ter uma espécie de um condomínio fechado. Lembra-se o que se passava em Cabinda com a Gulf Oil. Exatamente. A Gulf Oil, digamos que criou ali uma espécie de um domínio próprio, cedido e com autorização das autoridades portuguesas, das autoridades angolanas. No fundo, se repararmos bem, e no caso de Moçambique, igual àquilo que as companhias majestáticas tinham no tempo de Moçambique, no tempo colonial em Moçambique. Não sei em que medida é que há condições para isso, não sei em que medida, por exemplo, as condições de natureza geográfica também permitem isso, até porque já se verificou que muitos dos ataques feitos por jihadistas são feitos por mar. E são feitos por ações de costa. Portanto, há ali já uma massa crítica sobre o ponto de vista militar e sobre o ponto de vista de capacidade operacional das forças insurgentes muito forte.
E isto perante um vazio completo. O que se passou agora em Pemba e em Palmas é a prova provada de que não há uma capacidade mínima para reagir. E o modo fácil como se viu, e a imprensa internacional assim o relata, que os jihadistas entraram, atuaram, perseguiram as pessoas nos próprios hotéis e os mesmos estrangeiros que ali estavam, prova que há uma capacidade para a qual o poder local não tem força. Vamos a tempo, vamos sempre a tempo. Resta saber agora, em primeiro lugar, qual é a vontade da comunidade internacional em termos de investimento naquela área e, em segundo lugar, o que é que Moçambique deixa fazer. Mas há um ponto importante. Pode-se fazer tudo o que se quiser no plano securitário. Se não se fizerem ações de desenvolvimento envolvendo as populações e em particular, reduzindo aquilo que é o chocante ambiente entre uma classe e uma elite política que vive relativamente bem no conforto de Maputo e as pessoas que vivem numa situação miserável no norte de Moçambique, não há nada que ultrapasse isto. Claro. Se por um lado se percebe o que é que forças sul-africanas andam a fazer por ali, uma vez que o problema é de toda a costa do Índico, costa africana do Índico, é capaz de se perceber menos bem o que é que andam forças russas a fazer por aquelas bandas. É evidente que estamos a falar, ou parece ser evidente que estamos a falar de empresas privadas, cujo objeto social serem milícias, mas consegue extrapolar da presença russa qualquer interesse estatal de Vladimir Putin na região? A Rússia já não tem aquilo que a antiga União Soviética tinha, que era, digamos, uma propensão a uma expansão dos seus interesses, nomeadamente de natureza ideológica e de projeto. A Rússia é hoje um poder que tem uma estrutura militar não despicienda e que a utiliza em variados contextos. Eu tenho a sensação, mas não sei o suficiente sobre isto, mas tenho a sensação que a utilização de forças russas e de empresas nessa matéria de segurança tem apenas a ver com um projeto de natureza comercial e de interesse comercial para estar presente. Se isso corresponde a um projeto de natureza política mais à la longue, não se vê que a Rússia tenha uma capacidade, contrariamente à China, cuja presença, como sabe, na costa oriental da África é muito forte e tem sido muito forte ao longo já de vários anos, com altos e baixos, mas não se tem visto que a Rússia tenha interesses de natureza económica que consiga projetar, muito embora nós saibamos que há empresas russas, por exemplo, na área da exploração dos hidrocarbonetos, muito fortes, e isso aliás passa-se, por exemplo, no Mediterrâneo, e não é despiciando o papel que a Rússia tem no próprio conflito da Líbia, por essa mesma razão, pelas importantes empresas russas nessa matéria. Mas não é muito evidente isso. Agora, eu acho que o governo moçambicano tem recorrido a tudo o que pode para contrariar a presença de forças não estatais estrangeiras, não estatais, mas sem um controle estatal, como seriam as forças que vamos chamar-lhe abertamente, mercenárias, no fundo, que são as forças que se vão buscar. A gente fala muito em empresas de segurança, são empresas de mercenários. Claro. São pessoas que estão pagas para fazer segurança de armas na mão. E isso tem um nome internacional, embora nós tenhamos alguns eufemismos com que costumamos embrulhar essas coisas. Obrigado, vamos fazer aqui um primeiro intervalo para voltarmos já de seguida com o segundo tema que nos propusemos abordar durante esta tarde. Até já. Obrigado. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para
falarmos sobre a prestação, os primeiros 3 meses da prestação da presidência portuguesa no Conselho da União. 3 meses é metade do tempo que nos está atribuído. Perguntava ao Sr. Embaixador como é que observa este figurino. 6 meses realmente não é propriamente muito tempo, entre o tempo de chegar e o tempo de partir, muito pouco resta a meio para gerir o que quer que seja. Como é que vê a prestação do governo de António Costa nestes primeiros 3 meses à frente do Conselho da União? Eu devo dizer que, olhando para aquilo que foram os condicionalismos em que esta presidência se está a processar, acho que a prestação é uma prestação positiva, responsável e perfeitamente capaz. A presidência portuguesa herda duas heranças, eu diria, de natureza diferente. Herda uma herança positiva, muito positiva, por parte da Alemanha, e que tem a ver com a circunstância de se ter conseguido resolver o essencial do acordo face ao pacote financeiro de recuperação para a crise pandémica. Herda também, ligado a isso, o facto do governo da presidência alemã, que nos antecedeu, ter conseguido fechar o próprio acordo financeiro para os próximos 7 anos, o quadro anual, plurianual de natureza financeira para os próximos 7 anos. Herda também, e positivamente, o facto de se ter conseguido fazer o acordo do Brexit. Portanto, nós estamos aqui com 3 dossiês complexos que poderiam ter sobrado para nós no dia 1 de janeiro de 2021, mas que a presidência alemã conseguiu resolver. Alguns deles mesmo à risca de mudar a presidência. Mesmo à risca, mas com a vantagem de poderem ser feitos por um país com o peso da Alemanha. Exatamente, é claro. Porque provavelmente Nunca saberemos, se fosse Portugal, como é que as coisas tinham passado. Há um histórico, eu próprio já o testemunhei pessoalmente, há um histórico de gostar de ter a Alemanha no fecho de alguns destes dossiês, pela simples razão de que o peso da Alemanha, até porque é o peso de quem paga a maior parte do cheque, acaba por ser muito importante para estas decisões. Mas a presidência portuguesa passa sobre o condicionalismo básico da situação de pandemia, que se repercute não apenas nos aspectos, digamos, técnicos, isto é, a dificuldade das reuniões presenciais, o desmantelar de todo um calendário que estava previsto e que até estava orçamentado, como aliás se tem discutido muito, para os próximos 6 meses, uma grande indecisão sobre o modo como se vão passar estes últimos 3 meses que faltam, nomeadamente em matéria ainda presencial, e, essencialmente, aquela nuvem terrível que existe sobre a União Europeia, sobre o funcionamento da União Europeia, não apenas do finalizar da aprovação nacional da chamada bazuca, que ainda não está aprovada, e vimos agora que há reticências importantes por parte da Alemanha, e outros países também estão com algumas dúvidas, mas também, essencialmente, esta questão que foi muito detrimental, depois de parecer uma grande esperança, que era a questão das vacinas. Exato. As vacinas, que era uma matéria que o Conselho, que os ministros entregaram à Comissão Europeia, como órgão executivo, parecia um dossiê bem encaminhado e parecia que a circunstância de ser feito um trabalho conjunto ia facilitar aquilo que era a decisão e a eficácia do processo. Verificou-se que falharam muitas coisas, não só falharam alguns dos acordos que a própria Comissão Europeia tinha feito com alguns laboratórios, como depois se verificou aquilo que é da vida, é da lei da vida, algum egoísmo de natureza nacional começou a funcionar e a procurar fugir um pouco àquilo que era a regra que à partida parecia da assunção coletiva. Dito isto, no calendário funcional dentro da União Europeia, que hoje se passa em 90 e tal % por via digital, como estamos a falar agora, as coisas passaram-se da melhor forma e da forma possível e até, eu diria, com alguma eficácia e não se perdendo neste diálogo, que é um diálogo complexo, porque os diálogos presenciais são insubstituíveis, independentemente de poderem ser parcialmente substituíveis, a prazo são insubstituíveis naquilo que significam de um modo de relacionamento das pessoas e até do próprio conhecimento entre as pessoas. Mas eu acho que os dossiês funcionaram bem. Portugal tem cerca, embora depois do acordo do Tratado de Lisboa, de 2007,
tem havido essa nova figura que é o Presidente do Conselho Europeu, Michel, que no fundo substituía na altura o papel que tinham os primeiros ministros na condução das reuniões, embora se tenha criado uma figura de um alto representante para a política externa e de segurança que substitui de certa maneira em grande parte o papel que os ministros dos negócios estrangeiros tinham. Muito embora muitas das reuniões centrais tenham deixado de ser nos países da presidência, tenham passado para Bruxelas, ainda há um papel substancial em muitas áreas. Há cerca de 10 formações do Conselho que são presididas por ministros do país e, portanto, 10 ministros portugueses estiveram a presidir e têm estado a presidir e vão até ao final presidir isto. Portanto, há aqui um trabalho nacional importante e Portugal tem uma tradição, como é sabido, de o fazer sempre muito bem. E fê-lo sempre muito bem em todas as 4 presidências e está a dar mostras de grande capacidade, e António Costa tem uma experiência de natureza europeia que lhe permite uma grande capacidade de interlocução com os seus homólogos. Agora, por exemplo, na questão das relações externas, que é uma questão muito interessante para a própria imagem da União, Portugal tinha pensado fazer, e tem pensado fazer, e vai seguramente fazê-lo, no final da sua presidência, em maio, vai fazer uma cimeira com a Índia, que tem a ver com a parceria estratégica que foi estabelecida e que foi lançada por nós em 2000 e depois, mais tarde, concretizada, e que para nós é importante, porque a Índia, como é sabido, é uma espécie de uma nova fronteira do nosso relacionamento externo e, portanto, juntamos aqui o interesse europeu de garantir um diálogo aprofundado com um parceiro asiático importante, com o interesse português de sublinhar essa dimensão. Portugal tem também, neste seu papel, a necessidade de acelerar aquilo que é o processo de ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É uma questão que já vem há décadas, é uma questão da maior importância para o relacionamento birregional, mas, por exemplo, deu-se conta que há reticências por parte, por exemplo, da Áustria, relativamente aos compromissos de natureza ambiental do Brasil, mas também de outros países europeus, alguns até, eu diria, disfarçados atrás da Áustria. A França é um deles. A França é um país que tem sempre grandes dificuldades em acordos que tenham componentes de natureza agrícola que podem ter repercussões negativas sobre setores da sua própria economia. Esta é uma área importante, e é uma área importante para Portugal, porque temos um grande interesse e fomos sempre dos grandes propulsores do relacionamento com a América Latina. Exato. Depois temos a China. A China, como é sabido, a Alemanha, como presidência da União Europeia, couplada com a França, um bocadinho, que foi cooptada para isso de uma forma, eu diria, quase não institucional, acordou com a China um acordo de investimento praticamente no final do ano 2020. Esse acordo agora vai para o Parlamento Europeu e já se viu que está a ter grandes reticências que se ligam àquilo que é a leitura diferenciada que a União Europeia faz da China no seu seio. Há países que são mais favoráveis às relações com a China, ou mais favoráveis às oportunidades que as relações com a China dá. Há outros países que são mais ou menos reticentes face àquilo que são os problemas de natureza direitos humanos, do Estado de Direito, do próprio relacionamento, da própria ação externa da China. E, portanto, a China também é outro dossiê que está um pouco nos corredores da União Europeia. E depois temos a relação com os Estados Unidos. Nós tivemos a presença, já no último Conselho Europeu, por via virtual, de Joe Biden. Os Estados Unidos têm dado sinais interessantes em quererem recuperar muito rapidamente a relação com os parceiros europeus, mas também têm dado sinais de estar preocupados com dimensões das relações dos seus parceiros europeus. Isto porque, por exemplo, os Estados Unidos criticam vivamente a Alemanha por querer manter a conclusão do projeto do oleoduto entre a Rússia e a Alemanha, chamado Nord Stream 2, oleoduto que faz, digamos, passar o gás sem ele passar pelo meio da Ucrânia e da Polónia. E os americanos estão profundamente desagradados porque isso dá um leverage, uma capacidade à Rússia perante a União Europeia e, em particular, perante a Alemanha. E esta também é outra das relações que nós verificamos que já dentro da presidência portuguesa se agravou.
que é a relação com a Rússia. Nós assistimos àquilo que foi a ida de Josep Borrell a Moscovo, aquela conferência de imprensa muito pouco diplomática também, em que Borrell e Sergei Lavrov tiveram um macrocharge muito forte, e, portanto, a relação com a Rússia é uma relação hoje ainda muito complexa. Porquê? Porque há muitos países europeus, em particular aqueles que têm uma fronteira com a Rússia, Estónia, Letónia, Lituânia, mas também a Eslováquia, a República Checa, a Polónia, que mantêm dúvidas sobre o comportamento e a atitude de Vladimir Putin e acham que a agressividade manifestada, quer no caso da Ucrânia, quer naquilo que a própria União Europeia se queixa, de várias intromissões da Rússia no seu próprio munus, que deve ser punida. E, por outro lado, mantém-se sempre esse fator que foi a ocupação da Crimeia durante a guerra com a Ucrânia e a circunstância de se manterem vivas todas as sanções que a União Europeia, nessa altura, colocou à Rússia. Portanto, tudo isto faz parte do pacote das relações externas que se projeta durante a presidência portuguesa. Mas eu gostava de só fazer um ponto relativamente a um elemento que a presidência portuguesa deu muita importância, que é a Cimeira Social no Porto. Exatamente. A Cimeira Social no Porto, que é, digamos, o Conselho Europeu básico, é uma cimeira a que a presidência portuguesa deu importância numa relação direta com a Comissão, por um fator que eu acho da maior relevância, que é a circunstância dessa cimeira ter perante si um conjunto de medidas que podem ajudar os cidadãos europeus a perceber-se melhor daquilo que é a importância da União e daquilo que a União pode trazer-lhes de vantagem. A União Europeia foi vista e é vista muitas vezes pelos seus cidadãos como um fator de problemas. A livre circulação, o terrorismo ligado a isso, as questões migratórias, tudo que seja de insegurança que isso dá. Pensou-se que as vacinas iam funcionar como um fator nesse aspecto, pelo contrário, acabaram por funcionar como um fator de alguma confusão. Exato. Esperemos que as medidas de natureza social possam trazer a tal Europa social mais para o centro da União e a presidência portuguesa pode contribuir para isso de uma forma decisiva. De uma forma airosa de se despedir. Despedimos também durante alguns minutos para regressarmos dentro de pouco tempo com a terceira parte de A Arte da Guerra. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra de hoje para debatermos o tema da tentativa por parte da Turquia de voltar às negociações com a União Europeia para a sua adesão. Creio que há aqui um problema que é um bocadinho extravagante, parece-me, que é o facto de há alguns meses o regime de Ankara dizer explicitamente que quer entrar na União Europeia, repescando um tema que já não é propriamente novo, e a União Europeia não lhe responde. Portanto, parece-me que há aqui duas coisas. Ou a União Europeia anda a fazer de conta que não percebe que a Turquia quer voltar ao processo de adesão, ou a Turquia anda a fazer de conta que não percebe que não há lugar neste momento, não há enquadramento político para que a União Europeia aceite regressar a este debate. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Eu quase seria tentado a começar pelo fim, isto é, a dizer com toda a candura que eu não acredito que a Turquia seja alguma vez membro da União Europeia. Certo. E digo isto, enfim, até com alguma autoridade pessoal, porque quando a Turquia foi admitida como candidata à União Europeia, em Helsínquia, em dezembro de 1999, eu estava lá nesse Conselho Europeu, a perplexidade sobre a real
capacidade dos Estados-membros conseguirem uma unanimidade para, mais tarde, cedo ou tarde, terem a Turquia no seu seio era muito limitada. Eu acho que em relação à Turquia há um grande teatro. A Turquia foi considerada desde o início como elegível para a União Europeia, embora tenha, digamos, geograficamente, tenha apenas uma parte dentro da Europa, o resto, a maior parte da Turquia está geograficamente na Ásia. Mas a leitura quanto à capacidade de ser membro da União Europeia não é feita exclusivamente por via geográfica. Claro. Já foi feita uma vez em relação a Marrocos. Marrocos pediu a adesão e foi-lhe dito que não, porque não era da União Europeia. Mas isto, enfim, a gente nunca sabe bem se as afinidades de outra natureza não acabam por ser. Eu lembro-me sempre que Israel é membro da Eurovisão. Quer dizer, Exatamente. portanto, as coisas são sempre possíveis. A Turquia é demasiado grande, na minha opinião, e tem demasiados problemas para poder ser objeto de uma adesão nos termos tradicionais. A população da Turquia, a dimensão da Turquia, o peso que o setor agrícola tem na Turquia, com o impacto que isso tem na política agrícola comum. E, em particular, a evolução que a Turquia teve nos últimos tempos, nos últimos anos, com Erdogan, mostram uma Turquia, a meu ver, cada vez a afastar-se mais da plausibilidade de ser membro da União Europeia. O presidencialismo, que é uma insistência de Erdogan, claramente é um assunto que a afasta da União Europeia. Pode haver um presidencialismo democrático. A França é um país presidencialista e o problema não se lhe coloca. O grande problema é a subscrição teórica e o não respeito por um conjunto básico de princípios que fazem parte da matriz daquilo que é os compromissos de ser membro da União Europeia, à luz dos chamados critérios de Copenhague. Ainda na semana passada, nós assistimos a este facto fantástico, que é a Turquia se ter afastado do Acordo de Istambul, no âmbito do Conselho da Europa, para a proteção da violência contra as mulheres. Exato. O Acordo de Istambul, o que prova até a ironia geográfica do gesto, do qual a Turquia tinha sido o primeiro signatário. Nós estamos a ver a Turquia, de facto, num caminho diferente. Isto quase que nos poderia levar, para quem for cínico, a repescar uma frase antiga de Valéry Giscard d'Estaing, quando dizia que a União Europeia era uma união de países cristãos. Na altura isto foi considerado escandaloso, e eu acho que é escandaloso sob o ponto de vista da afirmação, porque colocar a religião em cima disto é algo complexo. Agora, o que nós nos podemos perguntar é se um país de natureza muçulmana, que leva essa raiz de natureza religiosa à prática no seu dia-a-dia, e quando essa prática se confronta com os princípios básicos, que são aqueles que um país que quer ser membro da União Europeia tem que subscrever, se isso é compatível. E o que nós verificamos de facto é que a Turquia se afasta um pouco de tudo isso. Por outro lado, também no plano do seu próprio comportamento na área internacional, nós verificamos que a Turquia está longe de ser, digamos, um parceiro fiável. A Turquia é membro da NATO, coisa que muitos países da União Europeia são. Mais do que isso, durante muitos anos, se nos lembrarmos bem, a Turquia, salvo 100 e tal quilómetros na Noruega, era a grande fronteira da NATO com a própria União Soviética. Exatamente. Hoje em dia, essa fronteira já não é com a Rússia, mas continua, foi na altura com a União Soviética. A Turquia é um parceiro NATO que tem uma conflitualidade muito grave com outro parceiro NATO, que é a Grécia. Mais do que isso, a Turquia é um parceiro NATO que recusa, na negociação com a Grécia, responder à luz daquilo que são os critérios internacionais da lei do mar. A Turquia está a ter um processo no qual há uma ameaça séria de poder ser objeto de sanções da União Europeia, repare bem, para um país que quer ser membro, pela sua ação desestabilizadora de natureza naval no Mediterrâneo Oriental. A Turquia fez acordos de natureza militar com a Rússia, que são postos em causa, nomeadamente em matéria de armamento, de compra de armamento, que são postos em causa pela sua pertença, digamos, ao mundo ocidental.
E, portanto, estamos a ver um país que sistematicamente dá sinais de manter, por um lado, um discurso de compromisso e, por outro lado, ter atitudes, digamos, que cada vez o afastam mais. Não se esqueça também, finalmente, que a Turquia e a adesão da Turquia esteve, de certo modo, ligada àquilo que foi a própria adesão de Chipre e à ideia de que que o início de negociações com a Turquia, coincidente praticamente com a entrada de Chipre para a União Europeia, ajudaria a resolver o problema da ilha de Chipre, isto é, entre um país que é a República de Chipre e a República de Chipre Norte, que é só reconhecida internacionalmente pela Turquia e que vive tutelada pela Turquia, numa ordem internacional que o mundo nunca aceitou. E, portanto, é um país, eu não diria que é um país pária no plano internacional, mas é um país que tem dado sinais de uma incapacidade de aceitar um quadro internacional de valores que seja compaginável com a presença dentro da União Europeia. E isso reconduz àquilo que eu disse no início. Todos os sinais vão no sentido de que a Turquia cada vez se afasta mais da União Europeia. Sobrevive de todos esses problemas que nomeou ainda a questão da imigração. A União Europeia, digamos que instrumentalizou a Turquia para nos defender a nós, União Europeia, da vinda de uma série de refugiados, nomeadamente da Síria, para a Europa, para a União Europeia. Parece-lhe que é um problema que vai agudizar-se se de facto se mantiver essa impossibilidade da Turquia entrar na União Europeia? Há duas dimensões de natureza demográfica que têm a ver com a Turquia e com a União Europeia. A primeira é a presença de uma forte comunidade turca, em particular na Alemanha, que, como já aqui analisámos, tem consequências na própria política interna alemã. Mas não só na Alemanha. Lembrar-se-á que, por exemplo, Erdogan quis fazer comícios na Holanda, quando das eleições presidenciais, e há uma forte presença turca noutros países do centro da Europa. Esse é um problema, mas é um problema com que a Europa sempre se prontificou a trabalhar, que é uma presença de mão de obra turca na Europa, com tudo o que isso implica, em termos de educação, em termos de respeito por um conjunto de princípios básicos que têm a ver com o tratamento dessas migrações. A segunda questão foi a circunstância da Turquia ter aberto, digamos, a torneira, no sentido de tentar que muitos dos refugiados que vinham da Síria, da guerra da Síria, viessem para a Europa, e depois a Europa comprou, eu quando digo comprou, digo com todo o sentido monetário, comprou o trabalho, digamos, da Turquia para tratar a montante desse movimento, esses refugiados. Custou-nos 6 mil milhões de euros, mas parece que não somos grandes pagadores nessa área. É verdade, mas convém também dizer uma coisa. A Turquia teve um problema direto na questão da Síria. Claro. Depois, mais tarde, também ela própria, como é sabido, interveio com alguma complacência, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, de forma violenta na Síria, não só para criar a sua própria fronteira de segurança dentro da Síria, mas também para, já agora, como dizem os empreiteiros, já agora fazer também o trabalho relativamente aos curdos, que os americanos também concederam numa ação e num deixar de cair por parte de Trump, que foi altamente criticado, mesmo no plano americano. Exatamente. A Turquia aí tem de facto aí uma chave, e diz com razão, tem aí uma chave na mão de ter ali os refugiados. Só uma recuperação de uma certa acalmia dentro da Síria permitiria que essa pressão não se realizasse, mas nós não devemos esquecer que a Turquia teve ela própria um problema. E nós temos na política internacional uma tentação sistemática de não ter em consideração aquilo que são os reais problemas de segurança dos países dos quais não gostamos, ou face aos quais temos as nossas objeções. Esses países, por muito que a sua ação seja negativa,
têm problemas de segurança que, se não forem compreendidos por nós, só agravarão o nosso relacionamento com eles. Isto é válido para a Turquia, como é válido para a Rússia, como é válido para qualquer outro país, que seja objeto de dúvidas. Portanto, as questões de segurança turcas também têm que ser tomadas em consideração. E o mundo ocidental tem que olhar para elas de uma forma serena, sem os quais não conseguirá perceber a própria atitude da Turquia no plano internacional. E quero dizer o seguinte: a Turquia é uma fronteira interessantíssima para a União Europeia, interessantíssima, eu diria mesmo ao nível da própria projeção de interesses. É um país que está próximo da Ásia Central, e em relação a alguns dos 5 países da Ásia Central, a Turquia tem uma relação importante. É um país que ainda agora, muito recentemente, teve uma intervenção decisiva ao lado do Azerbaijão no conflito com a Arménia. É um país que tem, no eixo sunita, eu diria os eixos sunitas, um papel importante. Como é sabido, na área sunita islâmica há uma divisão entre aqueles que são a favor da Turquia e aqueles que são a favor da Arábia Saudita. Os que são a favor da Turquia, por exemplo, apoiam a Irmandade Muçulmana, que teve ações profundamente estabilizadoras no Egito. Exato. E por isso mesmo o Egito hoje é um inimigo da Turquia, como é a Arábia Saudita. Mas também a Turquia apesar de estarem a tentar fazer pontos um entre o outro neste momento. Mas o eixo, a linearidade da relação sunita não se passa com facilidade. Da mesma maneira que também não se passa com facilidade, naturalmente, a fronteira entre os sunitas e os xiitas. Claro. A relação da Turquia com o Irão é muito, muito complexa. Mas a Turquia, por exemplo, tem uma relação de vai e vem com Israel. A Turquia já teve excelentes relações com Israel, depois piorou as relações com Israel quando se quis dar um sinal favorável ao mundo árabe e, em particular, de apoio à Palestina. Agora, mais recentemente, recuperou a relação com Israel. A Turquia já deitou abaixo um caça russo no seu território e hoje tem boas relações entre Erdogan e Putin, enfim, porque esta história dos países autocráticos têm esse tipo de relações, nem que seja por uma defesa face a um exterior que lhe é adverso. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Voltaremos para a próxima semana com 3 novos temas. Até lá.